Olá pessoal, vamos calcular o exercício 1A do capítulo 5, página 140. É a integral pelo método da soma de rima. A integral de 5, cujo limite é 1 e 3. Nesse caso, precisamos lembrar qual é a definição da soma de rima. Então, nós temos a soma dada pelo limite quando n tende a infinito da somatória e variando de 1 até n de f de xi asterisco delta x, onde esse delta x é a largura dos retângulos que faremos aí a somatória das áreas. A área, portanto, desse retângulo é f de x delta x, né? É uma soma, portanto, que deve ser observada sobre o aspecto da somatória da área. Vejamos uma figura para ilustrar essa situação. Muito bem, a integral que queremos calcular pelo método da soma de rima, nós iremos mostrar como essa soma ocorre por meio da figura que aparece aí na sua tela. Observe, portanto, o seguinte: vamos congelar aqui essa figura e verificar. Esta, portanto, a figura que aparece, né, corresponde aí à área que queremos calcular. Eu peguei uma função diferente, não é a função, né, não é a função f de x igual a 5. Peguei um outro exemplo, ok? Para ilustrar. Então veja, a soma de rima, portanto, esta largura aqui representa o delta x. Representa o delta x. E o f, né, representa o valor da função, né, o valor da função para um dado n. Então, nesse caso aqui, nós, por exemplo, temos um n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a área da figura, vamos chamar de delta A, é a altura do nosso retângulo, que vamos representar aqui por um valor que vai ser esse daqui, por exemplo, ou melhor, por um ponto somente. Vamos colocar aqui, né? O f de x e asterisco, né? Aqui está, portanto, pronto, a altura do triângulo. Então, esta área desta figura, né, que eu estou destacando aqui, esta área é delta x vezes o f, né? Delta x vezes o f. Então, nós temos o f de x e asterisco vezes o delta x. A área aproximada da nossa figura é a somatória de variando de 1 até n, no caso n vale 8, né? De f
de x e asterisco vezes ΔX. Veja que é uma área aproximada, porque nesse caso é a área compreendida pelos retângulos. Se a gente somar esses 8 retângulos, vai dar uma área que é aproximadamente a área da figura. Se a gente pegar o limite, né, e tender a zero, e tender a infinito, desculpe, aí sim nós teremos uma área exata, né? Então veja que nesse caso aí estamos ilustrando a soma de rima, que é, no caso aí, a soma desses retângulos, né? Outra observação importante a destacar é que a soma, ela não contempla esses espaços vazios, né? Esses espaços vazios aqui. Por isso que vai dar um valor aproximado. É um método, né, que nesse caso está dando um valor inferior. A gente poderia fazer um retângulo maior e a soma extrapolar, né, ser maior do que a área. O fato é que a gente pode estar fazendo essa soma considerando aí algumas situações diferenciadas, né? Mas voltemos então à figura. Então vejam só, né? A figura que nós temos, nesse caso aqui, a área está dando um valor aproximadamente de 3,49, né? Só para observar a área exata, né? Dá um valor de 3,66, né? Que é, no caso, a área que foi agora destacada, né, em vermelho. E a nossa tarefa, portanto, é fazer o cálculo da área usando aí apenas essa área do triângulo em destaque, dos retângulos em destaque, certo? Isso é a soma de rima. Vamos então fazer isso, só que como nós iremos tomar o limite, conforme vamos mostrar pela fórmula, né? Nós então teremos aí a igualdade por conta deste limite tendendo a infinito. Isso significa que nós não pegaremos apenas 8 retângulos, nós pegaremos infinitos retângulos, porque posso fazer aqui o n tender a infinito, né? O n tender a infinito. Então nesse caso aqui nós teremos para a figura do nosso desenho, né, o n tendendo a infinito. O n tendendo a infinito, aí a integral, a área vai ser exatamente a área da figura, né, mas precisamos tomar o limite quando o n tende a infinito da somatória de tendendo e variando de 1 até n dos retângulos, né, que tem altura f de x e base ΔX, né? É isso que vamos fazer. Então essa explicação aí foi para verificar, para observar essa questão, né? E vamos então ao cálculo. Muito bem. Os limites, portanto, estão aí de 1 até 3, né? A nossa função f de x é 5, é uma constante. No caso da figura não era, né? E os limites e a largura do retângulo, que é o ΔX, será, portanto, igual à diferença dos limites de integração, que é 3 e 1, divididos por n. Ou seja, o ΔX vai ser 2 sobre n, né? Então temos a largura do retângulo. Vamos agora fazer a aplicação, né, dos limites, considerando que nós temos o f de x igual a 5, né? Temos o f de x igual a 5, é o que vai aqui. Temos a largura dos nossos retângulos que irão substituir ali na fórmula. E vamos fazer, portanto, a aplicação do limite. Então esta área
ou melhor, essa integral, que também vai ser uma área, né? Vai ser o limite de n tendendo a infinito da somatória de igual a 1 até n. Vamos lá, quem é o f de x? 5. Quem é o delta x? 2 sobre n. Aí está, né? Agora vamos continuar com o nosso desenvolvimento. A somatória de tendendo a 1 até n, né? De uma função constante, isso é uma função sigma, né? Uma somatória sigma, melhor colocando. Então nós teremos que fazer que tipo de conta? Somar 5 mais 5 mais 5, né? Mais 5 n vezes, né? N vezes. Então isso é equivalente lembre que se eu quiser colocar uma ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o enésimo, né? O enésimo termo somado. Então essa soma é n vezes 5, né? N vezes 5. Essa soma é n vezes 5. Então eu posso substituir e a integral será, portanto, agora o limite quando n tende a infinito, que é a nossa somatória, 5n, quem é o delta x, 2 sobre n. Então, nessa somatória, nós podemos simplificar, né, este n, e teremos como resultado 2 vezes 5, 10. Ou seja, a integral é igual a 10. Portanto, está o valor da integral calculado pelo método da soma de rima, tá bom? É isso aí. Um abraço, até a próxima.